Primeiramente, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Ontem nós ficamos sem vídeo na segunda-feira, mas hoje estamos de volta aí com o nosso giro de notícias do Tricolor, né? E assistindo os programas esportivos, lendo as notícias aí do nosso Tricolor paulista, né? Falando o que tá acontecendo aí, o que tá rolando antes do jogo contra o Flamengo, que vai ser amanhã, 9h30, a estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbis, né? E aí eu vou soltar aqui as notícias para vocês e aí eu vou dando as minhas opiniões e os meus apontamentos. Claro, aqui é seu professor Paulinho, seu professor Tricolor, falando aí o que aconteceu aí nesses dias, né, desse final de semana aí triste que nós tivemos aí com a derrota pro Palmeiras no Clássico, né, no Choque Rei, em Barueri, no último sábado, e a derrota na final da Copinha pro Cruzeiro. Essa derrota foi uma derrota assim que foi justa, porque de fato o Cruzeiro jogou muito mais que o São Paulo, né? E jogou muito mais essa copinha e foi merecidamente o campeão. Quero começar a falar sobre a copinha, né? Depois da derrota do Cruzeiro, o Paulinho, nosso centroavante ali, sentiu uma lesão, camisa 9, né? Sentiu uma lesão ligamentar ali no joelho. Na verdade, foi só uma torção, né? Não foi bem uma ruptura total. E como nós temos essa questão do açougue plus, né? Não é o refis plus, mas mais, né? A gente não sabe a previsão de volta aí. E enfim, agora aí era um jogador elegível aí para jogar no profissional. Falar também sobre transações, o Alisson tá até aí na nossa capa do vídeo, né? O Alisson quer ir pro Corinthians, quer ir pro rival aqui de Itaquera, né? Aqui pro Corinthians. E amando, né, a pedido do Dorival Júnior, que foi técnico do São Paulo, né? E com ele, o Dorival Júnior, né? O Alisson jogou muito, descobriu a posição de segundo volante ali com o Dorival, e ele jogou muito ali com o Pablo Maia, e aí nós ganhamos a Copa do Brasil. Minha opinião é o seguinte: se quer ir embora, vá. Só que o Corinthians tem que pagar 1,5 milhão aí, 1,5 milhão de dólares, se eu não estou enganado, né? 1,5 milhão pro São Paulo, poder liberar. Mas o Corinthians está na mesma situação do São Paulo, se não pior. Só que lá a torcida cobra e teve uma blindagem aí dos jogadores, né, em detrimento aí, em comparação às questões políticas, né, que é o que o Rafinha prometeu fazer, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou falar sobre o Rafinha, né. Eu acho que pra mim tem que ir embora. Se quer, não tá feliz, tchau, vaza, mas tem que pagar. Não é assim, de graça, não. Agora eu quero falar da repercussão que tá dando aí das entrevistas do Crespo. Olha, eu falei uns vídeos atrás que o Crespo já tá de saco cheio. O Crespo já tá sem paciência. Isso é claro, isso é nítido. A gente percebe que o Crespo não tem paciência. Ele tá sem paciência e, ele tá rasgando o verbo, falando que os jogadores estão com 3 meses de salário atrasado, né? Tá uma situação complicada, política e tal. E aí o Harry Massis, né? Harry Massis, que é o presidente, que era o vice-presidente, agora é o presidente do São Paulo, depois do impeachment e da renúncia do Casares, ele disse que o Crespo tem que se preocupar com o time e que ele não pode falar que o São Paulo vai brigar por não cair. Para mim, o Crespo ele falou a verdade. Para mim, o São Paulo ele briga para não cair no Paulista. Estamos numa situação complicada no Paulista, uma situação muito difícil no Campeonato Paulista. E, obviamente, ele pensou no brasileiro, que o São Paulo tem que fazer 45 pontos. E o Harry Masses ele rebateu essa afirmação do Crespo, né? E o Massis ele falou uma coisa assim que me preocupou, que aí veio da arrogância do soberano lá, da época do Juvenal Juvencio, né, na época do Leco, Carlos Miguel Aidar. Ele disse que o São Paulo é incaível. Isso já me gelou a espinha, isso já me deu muito medo, muito receio de o São Paulo até cair no Paulista para a Série A2 do Paulista para 2027. Que vergonha, que situação gravíssima. E o São Paulo vai jogar contra o Santos no sábado, em casa. Depois vai pegar o Primavera em casa e por fim a Ponte Preta lá em Campinas, que é um adversário direto. O Santos ali
tá com um time redondinho, tá com um time legalzinho aí, né? Tá se entrosando, mas contratou uns nomes aí de peso. Tem Gabigol, tem Neymar, tem alguns jogadores ali, o Gabriel Brazão, que é um bom goleiro ali, né? E o Santos revela bons goleiros. E Primavera, que tá em ascensão, ele é igual ao São Paulo, tem o mesmo escudo, mesmas cores do São Paulo. E a Ponte Preta, que é a lanterna, né? Não ganhou nenhum jogo ali no Paulista. Enfim, São Paulo tem que ficar de olho ali. Faltam 3 jogos e precisa ganhar. E quando o presidente falou esse negócio, é incaível, aí eu fico com receio. E por fim, o Rafinha anunciou ontem, estava assistindo o Redação Sport TV, de que ele foi contratado, né, para ser o coordenador esportivo do São Paulo, né? Ele vai ficar na vaga do Muricy. Ele falou que não é o que o Muricy, não é bem o que o Muricy, ele vai fazer o que o Muricy fazia, né? Ele vai fazer algo mais além, ele vai fazer a conexão entre a diretoria e os jogadores, ele vai blindar, como eu falei ali no vídeo, né, um pouquinho no começo do vídeo, ele vai blindar os jogadores nessa questão política e vão tentar resolver esses atrasos de salários aí para liquidar o que está sendo devido para esses jogadores. E amanhã, 21h30, Flamengo, né? O Flamengo tá mal também no Campeonato Carioca. O Flamengo tá do quadrangular para não cair para segunda divisão do Campeonato Carioca. E o Flamengo vai vir com tudo. O Flamengo é atual campeão da Libertadores, atual campeão do Campeonato Brasileiro, campeão carioca, vai jogar a Supercopa domingo contra o Corinthians lá em Brasília, né? Porque o campeão brasileiro joga contra o campeão da Copa do Brasil. E amanhã vai vir com tudo para cima de São Paulo. Por que, Flamengo? Por que, Flamengo, você quis ir para cima do São Paulo amanhã? Põe o time reserva pra gente ganhar, pra gente somar 3 pontos e vai faltar 42, né? Mas esses são giros de notícias. Só para encerrar falando do Crespo, com essas declarações aí do Crespo, voltando a falar dele, ele tá cavando a própria cova. Para mim ele tá certo, na minha opinião. São Paulo briga para não cair, mas com o presidente aí rebatendo ele, o Crespo veio por conta do Casares, o Jair Masses aí tá rebatendo ele dizendo que não vai cair, que não briga para não cair, briga por Libertadores. Aí a gente não sabe se é realidade. Para mim a realidade é essa, briga para não cair. Mas o presidente, pode ser que por conta da idade, 81 anos, 81 anos, tenha devaneios aí, tenha ilusões. Ou ele tá desconectado totalmente da realidade, desconexo da realidade aí do nosso clube. Tá certo? Então é isso, galera. Desejo uma ótima terça-feira para vocês. Esse é o nosso giro de notícias. Amanhã pretendo fazer um pré-jogo, né? Amanhã de manhã, no vídeo de manhã. E aí na quinta-feira repercutir aí o jogo, porque eu não posso fazer logo após o jogo vai acabar 11h30 e eu não posso fazer barulho, né? Aqui no meu condomínio, então eu vou fazer na quinta-feira de manhã. Tá certo, galera? Desejo uma ótima terça-feira a todos. Tudo de bom. Tamo junto. Vamos São Paulo.